reactions to it. I think that, I mean, the self interview went well. And then as Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo onde você estiver. Meu nome é Camila Valenzuela Mogiansky. É uma grande alegria de dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso segundo encontro da série de seminários Tecnologias de Presença em Tempos de Ausência. Gostaria de começar agradecendo a grande equipe organizadora que tornou esse evento possível. Emérita, Esteban, Lilian, Ivanilson, Tatiana e Rafael. Além disso, um agradecimento especial ao André Ficker, que vai fazer a tradução simultânea desse seminário, e ao Marcelo Gontijo pela criação da identidade visual do evento. Gostaria de agradecer também à Universidade Federal de São Paulo, ao Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias, à CAPESprint e à MATA, Escola de Fenomenologia Corporal, pelo apoio. Antes de entrar no assunto que nos reúne hoje, vou me referir a alguns aspectos logísticos. Então, em primeiro lugar, a gente tem tradução simultânea ao inglês para quem está na sala do Zoom. Vou repetir em inglês agora. We have simultaneous translation into English in the Zoom room. So to access the translation, you can go to the bottom in the right-hand corner of your screen. You will find the interpretation icon. If you click on it, there will be a pop-up window that appears, and you click in English, and you should be able to listen the translation. We will be posting these instructions also in the chat, so you can have a look at it. And if you have any problems, you can ask to some of the members of our organizing team. Em relação à dinâmica da discussão, dessa vez a gente vai abrir o microfone no final da apresentação, mas se vocês preferirem enviar suas perguntas escritas, vocês podem enviar durante a apresentação ou depois da apresentação num link que a gente vai postar no chat, tá? Então, vocês podem postar suas perguntas num formulário que estará no link no chat. E em caso de qualquer dúvida sobre essas ou outras questões práticas, vocês podem entrar em contato com qualquer membro da nossa equipe organizadora, que vai estar identificado pela palavra team, ou equipe, no nome. Bem, vamos agora, então, voltar para o objetivo dessa série de seminários. Numa época em que enfrentamos vários desafios globais, como crises climáticas e ambientais sem precedentes, guerras, crises humanitárias e turbulência política, consideramos imperativo refletir sobre o potencial das tecnologias de presença para enfrentar esses desafios. O termo tecnologia geralmente traz à tona imagens de avanços computacionais, incluindo dispositivos digitais, espaços virtuais e inteligência artificial, que permearam diferentes domínios das nossas vidas. Embora benéficos em muitos aspectos, esses desenvolvimentos não conseguem, muitas vezes, resolver os problemas urgentes que enfrentamos. Em vez disso, eles exacerbam esses desafios, como o agravamento da crise climática,
o impacto na saúde mental e o aumento da polarização política. Reconhecendo que o potencial destrutivo, o construtivo de tais desenvolvimentos tecnológicos não depende da tecnologia em si, mas de como a usamos, nosso objetivo é enfatizar que certas práticas humanas que nos permitem desenvolver uma compreensão profunda de nossos corpos e mentes constituem tecnologias em si mesmas. Essas práticas remodelam nossas relações com o ambiente, incluindo nossa relação com artefatos tecnológicos, bem como com os outros e com nós mesmos. Com esse entendimento, definimos tecnologias de presença como conjunto de práticas e conhecimentos que aprofundam nosso envolvimento com nossa experiência, com nossa própria experiência. Mais especificamente, neste seminário, a noção de tecnologias de presença inclui métodos ancestrais de interação com nosso ambiente e corpo, treinamentos psicofísicos associados a práticas artísticas e abordagens somáticas, práticas de meditação e movimento, técnicas terapêuticas que aprimoram a percepção sensorial e metodologias de pesquisa centradas na experiência vivida. Portanto, o objetivo desses seminários é fornecer uma plataforma para a reflexão interdisciplinar sobre essas tecnologias de presença. Algumas perguntas que servem de eixo para essa reflexão são: o que a presença implica em termos atencionais, experienciais, sociais e até mesmo fisiológicos? Quais são as características das práticas que a cultivam? O que essas práticas nos ensinam em relação a modos alternativos de geração de conhecimento? E, finalmente, qual é a relevância das tecnologias de presença na contemporaneidade? No mês passado, o professor Tim Ingold abriu esta série de seminários com uma reflexão sobre o desenvolvimento tecnológico e a habilidade e uso dos nossos dedos. Mais especificamente, como a transição do uso dos dedos da mão ao uso apenas das pontas dos dedos envolve uma série de mudanças perceptivas, cognitivas e até mesmo afetivas que transformaram nossa relação com o mundo. Hoje temos o prazer de receber a professora Dani Lima, que abordará a questão da presença, convidando-nos a trazer nossa atenção para o interior do nosso corpo, em uma reflexão sobre a presença celular. A professora Dani Lima é artista e pesquisadora do corpo e do movimento, atuando há 40 anos no contexto da dança contemporânea brasileira, é educadora somática pelo Body Mind Centering, mestre em teatro pela Unirio, doutora em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC do Rio, e é docente no curso de artes cênicas da PUC e do Instituto de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e desde 1997 dirige sua companhia, com a qual realizou dezenas de produções artísticas. Obrigada a todos pela presença e participação. Minha querida Dani, muito obrigada por estar aqui conosco. E, sem mais delongas, vou passar a palavra para você. Obrigada, Camila. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, eu não sei, tem gente de vários lugares do mundo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Eu gostaria de começar hoje agradecendo a Camila Mog, que me fez esse convite, e a Amata Escola de Fenomenologia Corporal, e a todos os organizadores e realizadoras desse evento, desse seminário, dizer que é uma honra para mim e uma alegria estar aqui ao lado de tantos e tantas pesquisadores e pesquisadoras que eu admiro. Também quero agradecer ao André, que está fazendo a tradução simultânea, e a todos e todas que estão presentes aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá?
Vocês estão vendo aí? Então, né? Então, quando a Camila me convidou para participar desse seminário, eu fiquei pensando que aspectos que eu poderia abordar. E eu resolvi partilhar a pesquisa sobre o saber celular. É uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há alguns anos, desde que eu entrei em contato com o método de educação somática Body Mind Centering. Eu acho que é importante eu situar alguns conceitos que vão embasar toda essa conversa, porque eu sei que tem gente de vários lugares aqui. Então, o primeiro deles, eu queria trazer a ideia de educação somática, né? Educação Tá somática. cortado, Dani, a slide cortou. Acho que tem que fazê-la mais pequena para caber no, Está na tela. cabendo aqui? Isso. Pronto, espera. Lembrando que a educação somática é a arte e a ciência dos processos de interação sinergética entre consciência, biologia e meio ambiente, como propõe Thomas Hanna. É um campo de práticas corporais diversas que tem em comum uma abordagem do corpo enquanto organismo vivo, em troca com o meio e em contínua transformação. Alguns princípios gerais comuns ao campo são a ênfase dada à experiência em primeira pessoa e à autoridade somática, em oposição à imposição de ideais corporais a alcançar, a atenção dada à globalidade do gesto e à indissociabilidade entre corpo anatômico, corpo sinestésico, emocional, simbólico, cognitivo, espiritual, uma perspectiva holística do sujeito em oposição à perspectiva mecanicista, onde o aprendizado do movimento se dá pela imitação e pela repetição, a centralidade dos trabalhos sobre a percepção, uma visão do potencial de transformação e de ampliação das capacidades corporais, motoras, subjetivas, a partir do trabalho sobre o movimento. O Body Mind Centering é uma abordagem somática centrada no estudo empírico e na prática exploratória da anatomia e da fisiologia humanas por meio da corporalização das diferentes comunidades e sistemas celulares, dos padrões de desenvolvimento do movimento e dos processos embriológicos. Foi desenvolvido pela terapeuta ocupacional norte-americana Bonnie Bainbridge Cohen e seus colaboradores a partir dos anos 70 nos Estados Unidos e segue se desdobrando em múltiplas escolas de formação e pesquisa até hoje em vários países do mundo, inclusive no Brasil. O Body Mind Center tem, na noção de experiência celular, um dos seus principais pilares. Essa é a Bonnie Bainbridge Cohen, que a segue até hoje, né? Dando cursos online, pesquisando, continua essa pesquisa que começou lá nos anos 70, né? Então, é seguindo o fluxo dessa corrente marítima que eu vou navegar aqui hoje com vocês, compartilhando os meus aprendizados e experiências a partir do contato com a Bonnie Bainbridge Cohen e o Body Mind Center, e não a verdade, aquela verdade com V maiúsculo, né? Agora eu queria trazer duas citações como bússolas dessa nossa navegação hoje. Uma primeira citação, chegar mais para cá, é a citação de uma aranha. É uma aranha que fala através de um zumbido para um cientista, um aracnologista, que ouve e processa esse zumbido em forma de um pensamento vibratório. Ambos são personagens protagonistas do conto As Cantoras Silenciosas, da filósofa Vinciane Desprez. Diz a aranha: em um mundo onde as sensibilidades estão em vias de extinção, vocês deveriam saber como se ocupar melhor dos seus receptores magnéticos. A outra citação é uma citação da mestra Bonnie Bainbridge Cohen,
que diz: meu método de estudos foi descobrir a mim mesma na vida das células do meu corpo, diferenciar cada tipo de tecido, integrar todas as minhas células no contexto do meu ser como um todo, levar a minha consciência de volta ao meu inconsciente e compartilhar esse processo com os outros, sempre aberta às mudanças constantes no meu corpo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer hoje aqui é: vocês já pararam para pensar como é que vocês se relacionam com as células dos seus corpos? Essa é uma imagem chamada Amazônidas, um desenho-poema da Márcia Wainaka Mbeba. A vida começou na água há cerca de 3 bilhões de anos atrás, como sabemos, com os organismos unicelulares. Uma célula, um tanto de líquido envolvido por uma membrana boiando no oceano. Através do tempo e de inúmeros processos de cooperação simbiótica entre seres vivos, seres mais complexos se desenvolveram, formando organismos multicelulares. Esses seres se tornaram aglomerados de organismos vivos, como nós, que não somos um organismo individual e único, mas uma comunidade de cerca de 30 trilhões de organismos celulares, mais cerca de 40 trilhões de bactérias e outros milhões de fungos. Como propõe a bióloga Lynn Margulis, somos holobiontes, isso é, agrupamentos simbióticos emaranhados de diversas relacionalidades intraativas em sistemas dinâmicos complexos. Nunca fomos indivíduos, pelo menos do ponto de vista biológico. Hoje, a gente sabe da importância das bactérias presentes no nosso sistema digestivo, com as quais travamos também uma relação de mútua cooperação essencial para a sobrevivência, e também sabemos da importância das mitocôndrias, essas organelas celulares que processam a transformação de açúcares e oxigênio, transformando em energia, e que um dia, num passado remoto, foram bactérias que invadiram outras células e ficaram lá, dentro delas, vivendo numa boa. E o que a gente sabe da vida celular dentro da gente? As células são a menor unidade de vida que existe. Elas podem ser decompostas em unidades menores, moléculas, átomos, partículas, mas, de acordo com a bióloga Lynn Margulis, as células são a menor e mais simples unidade material capaz de gerir o processo de autofazimento que caracteriza a vida. Eu cito a Lynn Margulis: a vida é um processo, um modo de se comportar. E as células guiam esse processo, se alimentando, trocando, excretando, se reproduzindo para fazer mais e crescer. A vida está sempre se expandindo, fazendo mais de si mesma. Autopoiesis, autocriação. Qual a menor e mais simples unidade material que pode fazer isso? É uma célula. Não existe nada mais simples do que uma célula com essa capacidade de fazer mais e crescer, fazer mais e crescer. A estrutura celular envolve uma tecnologia tão avançada e num nível tão infinitamente microcósmico que a ciência ainda não a destrinchou totalmente. Cada célula eucarionte, isso é, uma célula que contém núcleo com DNA, tem os mesmos mecanismos bioquímicos e realiza as mesmas atividades de sobrevivência que o nosso corpo e nossa subjetividade como um todo. Ou seja, respiração, ingestão, digestão e eliminação de alimentos, polaridade eletromagnética, circulação de fluidos, reprodução, produção de substâncias especializadas, sensibilidade, responsividade, vibração e ritmo, limite distinguindo as experiências internas das externas, movimento em si mesma e movimento de si no espaço, ressonância, comunicação com outras células
instinto de sobrevivência, memória, transmissão de memória, consciência de si, propósito, hábito, adaptabilidade, capacidade de tomar decisões, habilidade de responder ao seu ambiente, de procurar proteção e de fugir do perigo, graus de saúde e etapas de vida, nascimento, crescimento, maturidade e morte. Ao armazenarem a memória desses processos vividos ao longo de toda a evolução filogenética, desde os organismos unicelulares boiando no oceano até os seres pluricelulares complexos, como nós, por exemplo, as células transportam uma história celular pré-humana, uma ancestralidade comum que partilhamos com os seres vivos do planeta. Se nos organismos unicelulares o oceano era o corpo e o ambiente, nos organismos pluricelulares o mar passa para dentro do corpo. Nosso mar interno, matriz da vida celular. Somos cerca de 60% de água e 2/3 de toda essa água está dentro das células, e o outro terço compõe a matriz celular. Ao longo dessa trajetória no tempo, as células atravessaram processos de adaptação e mutação, desenvolvendo funções especializadas e, a partir disso, criando comunidades celulares diferenciadas, como essas que a gente vê aqui. Né? Aqui tem comunidade óssea, comunidade glandular. Eu acho que tem a pele ali. Depois eu vou ver melhor. Então, foram criando essas comunidades celulares diferenciadas e vieram a se tornar os diferentes tecidos de um corpo multicelular. Tecido nervoso, tecido ósseo, tecido muscular e por aí vai. Né? Então, aqui tem essa imagem aqui magenta, por exemplo, ela é a parede de uma artéria. Aqui essa imagem azul com uma formação vermelha no centro. Essas cores não são as cores de dentro do corpo, né, gente? Essas são as cores dos corantes que são feitos para a gente poder enxergar esses organismos, né? São colocados para a gente enxergar no microscópio, são imagens microscópicas, né? Essa aqui do canto, que tem um buraquinho no meio, é um osteócito, uma célula óssea. Essa aqui do meio, fibrosinha, célula muscular, né? A pele aqui embaixo, essas encostas, tecido neuronal, tecido nervoso, esse aqui de fundo cor de laranja, né? Os neurônios famosos. As células de um mesmo tecido, ou mesmo sistema, compartilham certos padrões. Padrões de forma, padrões de comportamento, qualidades particulares de consciência, de percepção, de atenção, de sensibilidade e de propósito, e que podem ser designadas como a mente de uma determinada comunidade celular. Pode parecer estranho a gente falar de mente ou consciência celular, mas é evidente que células e outros organismos unicelulares que foram capazes de sobreviver bilhões de anos, se adaptando e se transformando para chegar até aqui hoje, são dotadas de inteligência. Estamos falando de uma inteligência que diz respeito às capacidades de sentir e de tomar decisões, de se mover, entre as outras muitas habilidades celulares que eu citei antes. E como diz a Lynn Margulis, como ela propõe, essas relações básicas de interação e troca com o ambiente podem ser consideradas como pensamentos físicos, que são vagos e claros ao mesmo tempo. Então, pensamento, visto dessa perspectiva, é um tipo de atividade celular. Eu cito a Margulis novamente. Os processos de percepção, consciência, especulação e memória se originaram no mundo microcósmico invisível dos nossos ancestrais bacterianos e hoje se configuram em seres multicelulares complexos como nós, como manifestações em larga escala da ecologia comunal de pequena escala de antigos organismos unicelulares.
Esses processos que guiaram as interações primárias dos organismos unicelulares com seus ambientes seguem acontecendo com as trilhões de microunidades de vida que nos constituem. Essa perspectiva confere às células, assim como às bactérias e a todos os organismos unicelulares, o papel de entidades dotadas de sensibilidade, consciência e poder de ação, detentoras e transmissoras de saberes ancestrais. Também chamam atenção para a conexão entre todos os viventes de matriz celular, homens, animais, plantas, micróbios, fungos, em relações de codependência e reciprocidade. Uma das tarefas do estudo de anatomia experiencial do Body Mind Centering é entrar em contato com o padrão de comportamento, percepção e atenção, a mente, de cada uma das nossas comunidades celulares e entender que papel elas têm na organização da nossa subjetividade corporal e psíquica. Mas sentir esse agenciamento celular, normalmente não faz parte da nossa cartilha perceptiva ocidental racionalista, né? A gente aprende sobre as células nas aulas de biologia da escola, a gente sabe que é feito de células, mas a gente não sente que é feito de células. A grosso modo, as células são estudadas da mesma forma que a gente estuda o corpo humano e a natureza, separadas da nossa subjetividade. A nossa herança cartesiana informa desde muito cedo que aquilo que somos no mais íntimo, espírito, alma, subjetividade, é uma coisa diferente e separada da matéria do corpo. A filosofia mecanicista cartesiana sentenciou lá no século XVII a separação do corpo e da alma, relegando o corpo ao domínio da matéria inanimada e da natureza e o espírito como um sopro divino animador da engrenagem corporal. Essa filosofia mecanicista, ainda tão operante no mundo de hoje, está profundamente relacionada com a edificação do saber da cultura ocidental e é responsável por essa percepção cindida de subjetividade, separando a matéria de um lado e a consciência de outro, corpo de um lado, mente de outro, espírito de outro, natureza de um lado, cultura de outro. Essa imagem aqui eu acho que eu vou precisar aumentar um pouco, né? Ai. Estão vendo ela bem? Não. Vou aumentar aqui. A gente pode ver primeiro aqui. Dá para ver bem? Sim? A palavra anatomia, por exemplo, ana, separação, tomos, tomia, tomos, pedaços, partes, separação em pedaços, em partes. Essa palavra já esclarece que a noção de anatomia já nasce fundamentada no corte que separa o corpo em partes distintas. O corte do dissecador, do anatomista, do cirurgião, fundando o modo como compreendemos, imaginamos e representamos a matéria corporal. Essa compreensão de anatomia já está representada no Tratado Dai Humanis Corporea Fabrica, de 1543, do importante dissecador e anatomista Andrés Vesalius, aqui representado. Não sei se dá para ver, essa imagem é a contracapa do tomo, né? Uma pintura feita na época dele fazendo uma dissecação pública de um cadáver feminino. Esse livro foi considerado o livro de anatomia mais importante do Renascimento, de grande influência para o desenvolvimento das ciências biomédicas e para a formulação da noção de corpo anatômico, que até hoje é ensinado e aprendido nas escolas de medicina e representado nos mapas anatômicos que a gente conhece. Vou botar aqui um detalhe, esse é o detalhe do próprio Vesalius, né? Vesalius explorando aqui as vísceras desse corpo e dele aqui fazendo
uma outra dissecação. A filósofa e escritora feminista Silvia Federici ressalta em Caliban e a Bruxa que, cito, é a revolução epistemológica realizada pela anatomia do século XVI, é da revolução epistemológica realizada pela anatomia do século XVI que surge o paradigma mecanicista. O corte anatômico rompe o laço entre microcosmos e macrocosmos e apresenta o corpo tanto como uma realidade separada quanto como um elemento de produção, uma fábrica, como diz Vesalius, né? Ao longo da modernidade científica, essa metáfora fundadora se desdobrou e acabou por chegar no conceito que confere ao sistema nervoso central e ao cérebro o papel de maestros do corpo e centros da consciência, do pensamento e da razão, criando uma relação de hierarquia da cabeça e do cérebro em relação ao resto do corpo. Os avanços da neurociência, hoje em dia, com as tecnologias de imagem que são capazes de observar os corpos em ação em organismos vivos, vem mostrando há algumas décadas o quão complexa, não hierárquica e interdependente é a relação das trocas entre o sistema nervoso, o cérebro, né, o cérebro, centro do sistema nervoso, e os outros sistemas celulares que compõem o corpo. Essas aqui são imagens também do Diomania, né? Dá para ver? Um pouquinho pequeno aqui para mim. Ai, meu Deus. Uhum. Esse é um corpúsculo de Pacini, um receptor vibracional que está nos tecidos conjuntivos de vísceras, músculos e várias estruturas. Isso não é um desenho, isso é uma fotografia de uma imagem via microscópio. Eu queria propor uma pausa. Agora, uma pausa para a gente trazer a atenção para o próprio corpo por alguns segundos e observar o que está presente agora. O que está presente como pensamento, sensação, fisicalidade. Vou convidar vocês para a gente fazer uma chamada somatização. Então, enquanto você observa o que está presente, vai aos poucos, trazendo atenção para a presença da respiração. Esse pulso contínuo de encher e esvaziar. Observe e acompanhe esse ritmo um tempo. Vê se você consegue se interessar pela sua respiração, acompanhá-la, estar com ela. Observar seus apoios, ou os pés no chão, ou a bacia na cadeira, as costas. Trazer a sua atenção para os seus apoios.
E aí, trazer uma mão devagar ao encontro da outra, palma com palma. Qual é a temperatura que você sente entre as mãos? O que mais que você sente aí só de encostar uma mão na outra? Onde você está presente agora? Aí eu proponho que a gente comece a esfregar uma mão na outra, aos pouquinhos, até a gente produzir bastante calor. E quando você sentir que as suas mãos estão bem quentes, para um pouquinho e separa bem de leve uma mão da outra e leva a atenção para sentir o que está acontecendo entre as duas mãos. Pode ser que você sinta uma reverberação suave, uma vibração, uma pulsação, um formigamento. Pode ser que você não sinta nada. E aí, escolhe uma das mãos para segurar o punho do outro braço. E tenta trazer a sua atenção para a mão que segura o punho e para o que ela sente e percebe. Talvez seja um volume, uma temperatura, uma densidade, uma forma. Você não precisa nomear, mas sentir. Ver o que que a mão está sentindo. Você pode tomar um tempinho aí para habitar essa sensação. Se precisar fazer um pequeno movimento, se te ajudar. E aí eu te convido a observar que quando a mão toca o punho também toca a mão. Então, colocar sua atenção no punho que está tocando a mão. Transferir a sua atenção da mão que toca o punho para o punho que toca a mão. O que que o punho sente? Como é que ele sente esse abraço da mão? E aí, se der vontade de mover um pouquinho esse dueto mão-punho no espaço próximo a você, mover pelo encontro aí. Não é a mão que leva o punho, não é o punho que leva a mão, mas esse encontro se leva pertinho aí de você, pequenos movimentos ou o que der vontade de você fazer. E aí, devagarinho, tomando o seu tempo, a gente vai despedir desse encontro e vai o mais lento que você puder desvincular aí mão e punho, soltando e trazer a sua atenção, repousar a sua atenção na sensação da mão que tocou e ver em que essa sensação difere da mão do outro braço.
que você está sentindo aí na mão que tocou e na outra mão? Da mesma forma, o punho. O que você está sentindo no punho que foi tocado, que é diferente do outro punho? Será que a gente pode dizer que essa sensação que você está sentindo, ou não, é uma espécie de feedback da presença celular? Aí no seu tempo, a gente pode ir voltando para cá. E eu vou seguir aqui falando agora um pouco sobre como a abordagem de anatomia experiencial do Body Mind Centering, como o nome já indica, Body Mind Centering, vai propor uma visão da relação corpo-mente que escapa desse dualismo cartesiano e funda, a meu ver, uma epistemologia e uma poética da presença celular. Segundo a Bonnie Bainbridge Cohen, a gente pode distinguir nos processos cotidianos de aprendizado duas instâncias que operam juntas em contínuo. Uma delas, das células informando o cérebro, informação sensorial, que ela vai chamar de bottom-up, de baixo para cima. E a outra com o cérebro informando as células, top-down, de cima para baixo. Essas instâncias, elas se alternam em diferentes momentos do processo de conhecer alguma coisa, num looping fechado, o looping sensório-motor, sem que a gente precise monitorar, porque isso acontece naturalmente. Eu vou chamar aqui essas instâncias, respectivamente, de saber nervoso, do cérebro para as células, e saber celular, das células para o cérebro. Como funcionam e que importância têm essas duas instâncias na produção de presença? Quando os estímulos sensoriais chegam na gente, eles chegam primeiro nos órgãos dos sentidos, né? Pele, audição, né? Todos os órgãos dos nossos sentidos aí, olfato, paladar, né? Nos órgãos mesmo, nariz, boca, na visão e tal. E eles são transportados, assim que eles chegam, eles são transportados pelos nervos sensoriais até o sistema nervoso central, que é composto aí de cérebro e medula, esse rabo de cavalo do cérebro, né? E o cérebro recebe essas informações na sua parte traseira, a parte mais primitiva. Posteriormente, ele as registra, interpreta, elabora uma resposta motora no córtex frontal, essa parte mais recente do nosso cérebro, responsável por boa parte das operações mais complexas. Essa resposta motora não é necessariamente um movimento músculo-esquelético. A resposta motora pode ser um pensamento, uma imagem, um movimento visceral, uma emoção, até ficar quieto, é uma resposta motora. É a resposta do corpo a um estímulo no encontro com o mundo. Então, eu sinto uma brisa na pele, eu me dou conta que está fresco. Eu ouço um som, o meu córtex registra e me diz: são as crianças brincando lá na rua. Há uma unidade funcional nesse ciclo que faz com que o aspecto sensório, o estímulo, e o aspecto motor, a resposta, hajam sempre juntos, se tornando impossível sentir sem agir e agir sem sentir. Por isso que a gente diz que a percepção já é uma ação. Acontece que esse sistema de estímulo-resposta funciona com o suporte de um apanhado de expectativas pré-concebidas que ditam o que o sistema espera acontecer antes mesmo de acontecer, baseado nas experiências anteriores já interpretadas e registradas em padrões de estímulo-resposta no córtex frontal. O sistema
recebe a entrada sensorial e planeja respostas motoras a partir de um código pessoal de experiências previamente vividas e armazenadas. Isso acontece para que, uma vez armazenado um padrão de estímulo-resposta, a gente possa recuperá-lo e assim controlar a experiência por meio do hábito, da memória e da projeção. O sistema nervoso ele gera essas operações e tem a função fundamental de conectar as experiências passadas e planejar objetivos futuros, prever acontecimentos, interpretar, conceituar, relacionar dados da experiência e também de registrar novos acontecimentos, integrando eles ao banco de dados da nossa história. É impossível conceber a vida de seres complexos como nós, sem um sistema como esse de gravação de padrões de estímulo-resposta. Seria como se a gente tivesse que se reinventar do zero a cada fração de segundos, sem memória, sem arquivo, sem registro, sem história. Se eu encontrasse um leão, por exemplo, ele possivelmente ia me comer antes que eu tivesse tempo de entender que ele era um predador. Então, a gente precisou, né, que as células nervosas se especializassem num sistema próprio, sistema nervoso, para permitir a sobrevivência e também a complexificação da vida, tornando possível o desenvolvimento de outras centenas de habilidades cognitivas, motoras e psíquicas sofisticadas, como, por exemplo, a linguagem. No entanto, esse modo de funcionamento do sistema nervoso, ele acaba por conduzir a uma espécie de neurose da percepção, para usar aqui uma expressão do pesquisador e rolfista Hubert Godard, fazendo com que, aos poucos, a gente não possa mais reinventar novas respostas para o que a gente percebe, pois vamos sempre perceber o mundo do mesmo modo através do filtro da nossa história pessoal. E nesse lugar, diz Godard, o imaginário deixa de funcionar e as coisas se tornam engessadas em interpretações já conhecidas. Então, diz a Bonnie Bainbridge Cohen, minha mestra, para ser capaz de vivenciar experiências inteiramente novas e estar presente no acontecimento, é necessário desapegar-se da informação reconhecida para que velhos hábitos não controlem mais o resultado, abrindo espaço para uma nova experiência celular, para que ela possa recolocar o imaginário em movimento no presente. Caso contrário, os padrões perceptivos fixam focos motores pré-sensórios dentro de um determinado espectro e possíveis novos aprendizados serão sempre filtrados pelas mesmas lentes, condicionando o que a gente pode perceber ao que já é reconhecido de alguma forma. Se reconectar com a experiência celular possibilita novas formas de perceber, para que a gente não esteja sempre, de algum modo, vendo o mesmo mundo. É preciso, primeiramente, abandonar a segurança do olhar objetivo, a segurança que reconhece, nomeia, abrir um abismo dentro dos sentidos, como propõe o Godard, um abismo de novas possibilidades de experiência. Acontece muitas vezes quando a gente aprende alguma atividade nova para a qual a gente não tem ferramentas de reconhecimento, como aprender a falar uma língua nova, ou a tocar um instrumento, ou a fazer passos de uma dança desconhecida, ou experiências de deslocamento e estranhamento vividas na natureza, diante de obras de arte, ou em contato com a diferença cultural, também desafiam os códigos de reconhecimento do sistema nervoso e disponibilizam o corpo para novas experiências sensoriais celulares. Mas de que outras formas é possível convidar esse saber que emerge diretamente da experiência celular? A gente não tem o hábito de colocar atenção no que acontece nesse nível tão íntimo, tão microscópico do processo de conhecer. Essa operação requer prática. Nós, criaturas de um mundo de epistemologia logocêntrica, bastante habituados a delegar o conhecimento aos domínios restritos do entendimento cognitivo e da linguagem, a gente precisa se ocupar de treinar essa escuta, já dizia a Aranha.
A habilidade de se conectar com o saber celular presente se desenvolve através das sensações corporais a partir de uma abertura para uma nova forma de aprender. Eu cito aqui o Diego Pizarro, pesquisador e professor de Body Mind Centering. O não saber é em si uma busca, uma abertura da parte de trás do sistema nervoso, dando espaço para que novas informações acessem nossa existência por uma parte mais primitiva do cérebro. Essa busca existe no sentido de aliviar os padrões repetitivos já gravados pelo sistema nervoso central, que são distribuídos a partir do cérebro aos tecidos pela parte da frente do corpo, numa repetição incessante de si mesmo. A ideia geral é sair da resposta automática para se autorregular e permitir que modos inusitados de pensamento e ação possam emergir e se ajustar mais adequadamente ao momento presente. Para ativar uma presença ancorada no saber celular, é preciso, então, experimentar uma percepção local das células testemunhando a si mesmas, e não do lobo frontal do cérebro testemunhando o acontecimento. Evocar uma imagem de uma célula no cérebro é diferente de imaginar diretamente pelas células. A experiência celular transita num domínio que dá ênfase à recepção do mundo no lugar de se projetar sobre o mundo. É um domínio pré-cognitivo, pré-cortical, sem imagens, sem palavras, uma espécie de caldo de sensações não interpretadas, não codificadas, que não carregam sentido, que não são ligadas ao tempo e nem à memória. É preciso abandonar a segurança do olhar objetivo, a segurança que nomeia tudo, o que vê, a segurança que objetifica o eu e o outro. Requer apetite para habitar o desconhecido e a possibilidade de se deixar navegar na desorientação entre sujeito e objeto, no não saber. Bonnie Bainbridge Cohen faz um convite para sustentar essa permanência na desterritorialização como um portal de acesso à germinação de uma nova realidade para o corpo. Cito: quanto mais for possível ficar no não saber, mais o saber que emerge será profundo. É preciso uma escuta aberta aos sinais indeterminados de alteração da matéria, de mudança dos seus ritmos, densidades, direções, temperaturas, tonos, pulsações, vibrações. Bonnie também costuma dizer que as células sabem o que fazer e como fazer e dão feedbacks. A gente só precisa saber escutá-los. A gente está falando aqui de estados de comunicação vibrátil, de escuta e ressonância. Ressonância é entendida aqui como um fenômeno de sintonia entre padrões vibratórios. Consideramos que ela é a essência de uma qualidade de atenção corporal para a qual a gente não tem uma boa tradução em português, a awareness, né? Que indica essa qualidade de atenção corporal que passa por sentir os campos vibratórios e ser capaz de se sintonizar com eles, ressoar com eles. Prestar atenção, observar e tomar consciência de algo em termos de awareness é entrar em sintonia vibratória com esse algo. A self-awareness seria, então, a habilidade de estar presente no que acontece no próprio corpo, se sintonizar com as próprias frequências vibratórias, sejam relativas a apenas uma parte do corpo ou ao todo o corpo, de estar presente nelas e com elas. O Thomas Hanna afirma que a awareness é uma função somática em primeira pessoa que atua organizando toda a experiência. Para focar na sensação de uma parte específica, ele diz, o corpo gera uma inibição motora, deixando em segundo plano toda a informação sensório-motora que não é o foco da atenção. Por isso, é possível direcionar a atenção para sentir especificamente alguma coisa. E mesmo quando não direcionamos voluntariamente a awareness, ela está sempre em atividade, quer seja consciente ou inconsciente. Ela guia e organiza os processos somáticos, abraçando toda a experiência como uma espécie de consciência de base, ancorada no corpo.
E é possível praticar a habilidade de escutar essa consciência de base. A convocação para essa presença celular, ela pode ser feita no Body Mind Centering através do toque celular, a gente chama toque celular, através de práticas de respiração, de sonorização e de movimento livre. A imaginação ativa também é frequentemente convocada. E a imaginação aqui não é usada no sentido de fantasia ou devaneio de algo inexistente, e nem tampouco é experimentada como um processo mental meramente. Imaginação convoca sensações corporais, e nesse sentido tem a potência de criar realidades vivenciadas pelo corpo, borrando as fronteiras entre o real e o ficcional. Eu faço aqui uma digressão rápida para lembrar dos neurônios espelho, descobertos por Giacomo Rizzolatti em 1990, que são essas células neurais que se ativam em nós sem que a gente precise realmente fazer uma determinada ação, mas simplesmente quando vemos, ouvimos ou mesmo quando imaginamos a ação sendo feita. As pesquisas em torno dos neurônios espelho sustentam a hipótese de que a imaginação é uma forma de simulação, partindo do pressuposto de que uma simulação nos permite sentir a situação imaginada como uma realidade. Então, pergunto: será que as fronteiras entre realidade, ficção, simulação, imaginação existem a priori ou dependem do modo de engajamento presencial que está em jogo? Acredito que imaginar e simular uma situação no corpo, a ponto de senti-la como real, é capaz de criar uma nova realidade corporal. Também se experimenta nas práticas de Body Mind Centering a alternância e os cruzamentos entre processos de visualização, somatização e corporalização. Visualização é quando imagens e mapas mentais guiam o sentir corporal. Por exemplo, eu vejo uma imagem anatômica desenhada num livro e procuro senti-la no meu corpo. Somatização é quando o movimento, né, ou o toque geram uma sensação corporal que são testemunhadas por uma atenção mental que lhes dá algum contorno. Então, tipo, eu faço um movimento, trago a minha atenção para observar a sensação que emerge ali daquele movimento. E a corporalização, embodiment, né, essa palavra tão na moda nos últimos 20 anos, sei lá. A corporalização é quando não há mais guia, nem testemunha, né, nem busca de fazer ou de pensar, mas simplesmente você está na experiência celular direta. A pesquisadora de dança e praticante de Body Mind Centering, Lela Queiroz, nos lembra que a corporalização é o processo de rotinas cognitivas do organismo, ou seja, processos adaptativos entre organismos vivos e meio ambiente. Então, as células estão sempre se corporalizando nos seus procedimentos de sobrevivência, respirando, se alimentando, reproduzindo, fugindo de ameaças, se comunicando com outras células, né? A gente não precisa pensar, vou respirar em cada célula. Elas respiram, elas estão ali, corporalizadas, respirando, se mantendo. Então, mais do que fazer algo, a corporalização para seres adultos como nós seria envolver a permissão de que algo aconteça, abrir-se para a experiência das células por ela mesma. Mas, eu me pergunto, se a corporalização é um processo natural, habitual da vida do corpo, se as células se corporalizam o tempo inteiro nas suas atividades, por que que a gente precisa autorizar essa operação? Por que que a gente precisa permitir e treinar? É porque, às vezes, é comum a gente cair numa repetição automática de padrões ineficientes ou dolorosos, né? Lembram da ideia de neurose perceptiva, que eu falei antes, do Hubert Godard? Né? A gente entra numa espécie de amnésia sensório-motora, usando aqui a expressão do Thomas Hanna. Uma dissintonia que nos impede de funcionar como a gente acha que poderia.
Então, quando a gente se torna consciente desses processos, a gente pode eliminar os descompassos, permitindo que o saber celular brote das sombras do inconsciente como insights. E quando chamado à presença, o saber das comunidades celulares tem essa possibilidade de autorregular os padrões disfuncionais e traumáticos cristalizados na fisiologia. Uma vez que essa nova presença chega a um mapeamento consciente, ela pode ser reabsorvida no inconsciente e incorporada como um novo padrão. É assim que normalmente a gente se cura das coisas que estão ali dolorosamente nos atravessando. Isso acontece continuamente em microgramas de microsensações de micro-organismos espalhados no imenso microcosmo do nosso corpo-mente. Aprender algo novo nessa perspectiva é experimentar esse diálogo entre a experiência celular presente e a experiência passada registrada no sistema nervoso. O saber celular é uma experiência sensível de reconexão íntima com a vibratilidade celular e erótica do corpo. Erótico no sentido preconizado pela escritora feminista Audre Lorde, como aquilo que diz respeito à intensidade e à completude do que sentimos ao fazer alguma coisa. É um dom, é um presente da nossa condição de viventes. Viver a intensidade do sentir e apostar na sua potência criadora vital é um contraponto à alienação do corpo que remonta ao advento do capitalismo e do racionalismo cartesiano mecanicista. Eu observo aqui que o uso da palavra sabedoria, evocado na noção de saber celular, vem de uma origem etimológica da palavra sapere, ter gosto, exalar um cheiro, um odor, perceber pelo sentido do gosto, ou ter inteligência, juízo, conhecer alguma coisa, saber, compreender. No português de Portugal, o verbo saber ainda é utilizado para se referir ao sabor das coisas. Interessante pensar nessa relação entre saber algo e sentir o gosto de algo. Saber e saborear tecem, na origem latina da palavra sabedoria, uma relação de conhecer e pensar sentindo no corpo. Bonito, né? Como salienta o filósofo e pesquisador somático Don Johnson, existiram sempre dois modos de tecnologia atreladas à sabedoria do corpo: a tecnologia da alienação e a tecnologia da autenticidade. A tecnologia da alienação seria uma conquista histórica masculina, diz ele, baseado no empirismo mediado, isso é, em dados recebidos através de instrumentos e codificados em linguagem matemática. Corresponde ao processo desenvolvido pelo método científico baseado na observação dos astros num mundo que escapa à percepção dos sentidos. O saber, nesse caso, está na mão dos especialistas, mediados por instrumentos matemáticos. A tecnologia da autenticidade, por sua vez, se baseia no empirismo imediato. Seu protótipo é a ciência natural, e os especialistas são aqueles que prestam atenção ao que está presente, que abrem os olhos. As informações lhes são prontamente acessíveis aos sentidos, demandam tempo e esforço dedicado para compreender. Johnson sugere que essa tecnologia corresponde ao tipo de saber desenvolvido pelas mulheres em todo o pré-renascimento, cuidando umas das outras e da comunidade, a partir da observação direta dos ciclos da natureza, do uso das ervas e das leituras corporais. Esse saber se configurava como uma autoridade sensual das mulheres, conectando corpo e natureza, microcosmos e macrocosmos, e um dos motivos pelos quais as mulheres foram cruelmente perseguidas como bruxas em toda a Europa a partir do advento do racionalismo científico. Johnson chama atenção para a predominância absoluta de mulheres entre as fundadoras e praticantes de métodos somáticos.
e ressalta como suas tecnologias baseadas no empirismo imediato e nas habilidades de ver, sentir, ouvir, tocar e perceber, curiosamente se parece com as artimanhas consideradas bruxarias nos séculos XVI e XVII. A autora ecofeminista Caroline Merchant sustenta que a filosofia mecanicista cartesiana mudou o paradigma social, desvalorizando a tecnologia da autenticidade, substituindo uma visão orgânica do mundo que via a natureza, as mulheres e a terra como mães protetoras, por outra que degradava, as mulheres, à categoria de recursos permanentes, retirando qualquer restrição ética à sua exploração. A autora chama atenção para uma história apoiada no abuso de recursos, relacionando a exploração capitalista do mundo natural à exploração das mulheres e associando a caça às bruxas à destruição do meio ambiente. Concluindo, eu faço uma defesa em favor da legitimação de um saber celular que nos habita a todos e todas e que, de certa forma, vai na contramão de alguns parâmetros clássicos da sociedade moderna ocidental e científica, como as noções de racionalidade, de lógica, de objetividade e de separabilidade, e também dos dualismos sujeito e objeto, corpo-mente, natureza-cultura. As políticas de cafetinagem do sistema colonial capitalista seguem desencorajando a escuta desse saber do corpo vibracional, desautorizando a sua sabedoria e promovendo relações de uso e abuso dos corpos humanos e não humanos. Eu acredito que investir nessa reconexão é um ato de resistência micropolítica. Eu acho que a gente precisa de micropolíticas ativas que contribuam para a contínua descolonização dos padrões sedimentados no inconsciente. A gente precisa desanestesiar nossa habilidade de conectar os saberes vibráteis do corpo, desobstruir o atravessamento do corpo pelas ressonâncias, interferências, fluidos e intensidade das forças que ainda não podem ser nomeadas. Precisamos de teorias e práticas que abracem o não saber, a indeterminação, que pratiquem mais a escuta do que a fala, mais a dúvida do que a certeza, que experimentem mais do que julguem e que promovam a instalação de espaços somaticamente poéticos no corpo da vida. Precisamos de micropolíticas que nos reconectem com o erotismo criador da vida em seu contínuo movimento de gerar novas paisagens existenciais. Para fechar, eu gostaria de convidar a gente a contemplar algumas paisagens, umas microcósmicas e outras macrocósmicas, paisagens celulares e paisagens da Terra feita por satélite, que curiosamente se parecem muito. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, uma dessas imagens é uma imagem de um tecido ósseo, em micro detalhe, e outra imagem é uma imagem via satélite de um lago chamado Amadeu, na Austrália, se não me engano. Essa aqui, uma delas, é o tecido pulmonar, e esse rio em Omã. A gente falou de padrões de comportamento, padrões de pensamento, de atenção, de percepção, e tem os padrões de forma.
É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Dani. Muito evocativa e inspiradora sua fala. Muito obrigada. É, vamos deixar agora o microfone aberto para quem tiver perguntas, comentários, observações. Também tem um link no chat onde vocês podem fazer suas perguntas escritas, se vocês preferirem. Muito obrigada, Dani. E se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão. Não, acho que tem algumas perguntas Eu tenho uma pergunta. Dani, muito, muito obrigada. Foi uma grande hipnose coletiva te escutar falando. Realmente, eu sou pesquisadora da atenção e fui para outro nível assim com a sua fala. Agradeço enormemente, quero continuar seguindo o seu trabalho. E a minha pergunta é, você falou sobre, né, como a gente, né, na cultura moderna espera resultados diferentes, só que operando pelos mesmos filtros, e a proposta do Body Mind Centering é de reprogramar a partir de um nível celular, de maneira que seja a célula testemunhando o mundo e não a mente centralizada, branca, masculina, europeia, testemunhando o acontecimento, né? E que a partir desse lugar, dessa reorientação celular, movimentos inusitados podem acontecer, né? Ou seja, um redesenho da percepção para que os resultados mudem. E você está fazendo assim, acho que eu entendi certo. Massa. E minha pergunta é, que tipo de movimentos inusitados aconteceram com você, com a sua prática do Body Mind? O que mudou? O que transformou com esse estudo, com essa reprogramação, com esse redesenho? Obrigada pela sua pergunta, Ana. Olha, me transformou muito, né? Eu sou bailarina, né? Há muitos e muitos anos, já tinha uma prática como bailarina, coreógrafa, professora, né? Mas quando eu entrei em contato com o Body Mind Center, eu senti assim, uma espécie de revolução paradigmática mesmo. Eu falei, gente, eu não conheço o meu corpo de fato, né? Porque assim, a gente também trabalha muito em muitas práticas somáticas, inclusive dentro do sistema músculo-esquelético, neuromuscular, músculo-esquelético, porque a neuromuscular que é justamente, né, essa informação top-down, ela é neuromuscular, é dos nervos para o sistema músculo-esquelético, para mover, a gente precisa disso, né? Mas a gente faz muita coisa sim. E o Body Mind Centering, ele vai propor esse treinamento dessa escuta. Eu brinco lá dizendo que é uma escuta de magia, que a gente está aprendendo a fazer magia, porque é uma escuta muito fina do meu próprio corpo, né? E aí já entender, por exemplo, quando eu me machuco, qual é o tecido que está machucado? E aí tentar perguntar, indagar esse tecido, o que que eu posso fazer e conseguir me curar, muitas vezes sem precisar ir nos ortopedistas, que em geral não sabem nada sobre pequenos machucados dos bailarinos, de quem trabalha com o corpo. Desculpe se tem algum ortopedista aqui, mas eu senti a minha prática mudar muito na qualidade da minha percepção e escuta para o meu próprio corpo e também para os corpos de outras pessoas, né? Assim, de observar uma pessoa e rapidamente entender os padrões vibracionais, por exemplo, perceber uma coisa que a gente estuda muito também, os desequilíbrios do sistema nervoso, né? Quando tem pesando mais para o sistema nervoso simpático, parasimpático, e achar modos também eh, de equilibrar, né? De equilibrar com práticas corporais e práticas artísticas, né? Também meu desafio tem sido como é que eu uso isso dentro do contexto também de criação artística, né? Não sei se eu te respondi totalmente.
Obrigada. Eu tenho muita curiosidade em experimentar esse trabalho para ver como é possível uma mudança de comportamento, né? Então, se o Body Mind Centering é sobre assumir essa interconexão basal entre as coisas, né? Remontando para essa nossa ancestralidade comum celular, como que reordenar a percepção desse lugar permite com que eu mude o comportamento sobre separabilidade, sobre julgamento, sobre racismo, né? Então, vou ficar muito feliz se você tiver evidência de outros pesquisadores ou da sua própria pesquisa que estejam tocando também nesse lugar de mudança de comportamento. E agradeço muito sua resposta. Eu posso ver, tem várias pessoas, né, vários praticantes e professores de Body Mind Center que estão na academia, né, escreveram tese. O próprio Diego Pizarro, que é professor da formação brasileira, ele tem uma tese que se chama... Ai, esqueci o nome. Eu acho que é Anatomia Poética, uma tese enorme, muito interessante. Enfim, tem vários trabalhos nesse sentido. Depois a gente pode se conectar, eu te passo. Tem uma pergunta aqui no chat de Kiran. Agradece pela partilha e pergunta se você pode falar mais um pouco sobre como você vê a relação e a importância da atenção nas práticas de presença, os gestos atencionais. Se seriam sinônimos, práticas de atenção e práticas de presença. Então, existem muitas práticas de atenção e também eu acho que existem muitos modos da gente entender o que é atenção, né? Eu falei um pouquinho de awareness, né? E é uma palavra que tem essa tradução difícil para o português. Tem gente que chama de atenção corporalizada, ou atenção focada, ou consciência do corpo. Não tem uma tradução muito fácil. Mas a awareness é essa prática de atenção que ela é uma prática de atenção tal qual eu acredito, a atenção embasada no corpo, né? Então, assim, a awareness, ela acontece. Porque, gente, mal ou bem, corporalização não é privilégio de ninguém. Estamos todas aqui corporalizadas. E corporalizar é o que a gente vive corporalizado, somos corpo, né? Mas a ideia de recorporalizar, que tem dentro da prática, é como a gente recorporaliza, ou seja, quase como uma volta a essa base aí, né, do conhecer, né? É, no ato de conhecer, que não é uma volta ao passado, é uma volta no presente, tá? No ato de conhecer, para que a gente prestando atenção, mas é uma atenção aí, não é uma atenção mental, né? É uma atenção do corpo. É uma atenção que muitas vezes ela não tem uma clareza. Eu me lembro, quando eu comecei a fazer as práticas de BMC, eu ficava muito chateada e meio maluca, porque eu falava, BMC é a sigla, tá? De Body Mind Centering. Eu falava, não é possível sentir a minha respiração celular. Não é possível entrar em contato, colocar atenção sobre essa intimidade do meu organismo. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho contato com essa materialidade. Como é que eu vou fazer isso? Isso me deixava muito chateada. Mas com o passar do tempo e a continuidade das práticas, eu fui observando que alguma coisa vai se revelando ou se construindo, que eu acho bonito de pensar, que a minha tese é um pouco sobre isso, como na verdade a gente vai criando a própria, né, reperformando e recriando a nossa própria imagem e sentir do nosso corpo, né, à medida que a gente vai exercitando, aí a gente vai entrando em contato, mas não é um contato assim. É muito comum, às vezes, as pessoas quererem agarrar, mas é isso ou não é isso? É aquilo lá, né? E não é por aí. Aí, voltando para a atenção, que eu dei uma fugida aí, né?
Eu acho que essa atenção corporal, ela é um outro tipo de atenção. É uma prática também, é muito comum a gente ver, às vezes você fala assim, coloca atenção, por exemplo, o que está acontecendo entre as suas mãos, e você não sentir nada. Não é que não esteja acontecendo nada, mas é que às vezes você não está na frequência atencional, lembrando essa ideia de awareness, né? Como você entrar em ressonância vibratória, você entrar em contato com o padrão vibratório e aí você está com a atenção ali, repousada ali, né? Então, às vezes você não consegue, quando a gente, isso acontece comigo, eu já estou muito ligada assim na cabeça, muito mental, eu não consigo entrar nessa frequência. Aí eu não sinto nada. Então, é uma atenção, mas é uma qualidade específica de atenção que a gente trabalha. Não o tempo inteiro, porque a gente também brinca de alternar, né? Quando eu falei para vocês, tem a visualização, você imagina, você vê uma imagem, ou você pensa numa imagem, então tem uma outra qualidade de atenção e você fica buscando ela no seu corpo. São trânsitos, eu diria que são trânsitos entre qualidades de atenção, mas a qualidade de atenção mais buscada e praticada é essa da awareness. E é muito comum a gente ver pessoas ou a gente mesmo em momentos em que a gente não consegue entrar em estado de awareness. Não consegue. Não consegue entrar em estado de ressonância vibratória com o que quer que esteja acontecendo, seja na gente ou seja no mundo, né? Obrigada. Eu sou Kiran, que fez a pergunta. Obrigado, Dani, por essa fala toda tua, linda, dessa forma como tu apresenta. Eu perguntei porque agora eu estou terminando esse doutorado e estou pesquisando atenção, né? Me aprofundando no tema. E fui descobrir que é uma coisa assim que, como os estudos da performance, estudos da presença, existem o tal dos estudos da atenção, e que é um campo infinito que eu não tinha conhecimento antes. E numa aula de laboratório de performance com a Ciane Fernandes, eu tive esse insight. Eu fui nadador por muitos anos na minha adolescência e infância. Eu fui nadador fundista. E a gente nadava muitos quilômetros ou muito tempo sem parar, né? Ou grande tempo ou grande distância. E eu, na época, eu não tinha essa consciência, mas quando eu terminava esses baldes, esses tiros de grande distância, eu estava num estado de presença, assim, faltavam palavras, eu não tinha palavra, era como se eu tivesse a consciência do que estava acontecendo no corpo, do que estava acontecendo ao redor, tudo misturado. E aí, aos 17 anos, eu comecei a meditar, conheci um indiano, um Osho, e as práticas também eram corpóreas. E eu comecei a ter nessas experiências meditativas as mesmas experiências que eu tinha quando eu nadava. E aí eu comecei a dançar ao mesmo tempo. Então, na dança, eu comecei a encontrar em alguns momentos e futuramente nas práticas somáticas esse mesmo estado. Esse estado onde que a gente às vezes vai chamar de pré-simbólico, pré-reflexivo, pré-linguístico, ou esse lugar do afeto, das afecções, onde a atenção e essa coisa que tu falaste da awareness, né? Eu venho pensando muito awareness na tradução como estar ciente, ou ciência. Ciência de alguma coisa, porque a gente geralmente na língua portuguesa, ciência está conectada a uma disciplina de estudo, né? A gente usa pouco nesse sentido de eu estou ciente, estar ciente de alguma, tomar ciência de alguma coisa. Eu gosto muito dessa relação com a awareness. E aí, nesse estudo de atenção, a Kastrup vem falando desses gestos atencionais. E você hoje propôs alguns gestos, né? O pouso, o tracking, né? O rastrear o que é que está acontecendo, o diferenciar entre foco e fundo. E eu acho que essa diminuição da distância entre foco e fundo é muito o que acontece nas experiências somáticas, nessas experiências, nessas práticas de atenção, nessas práticas de presença, né? Por isso que eu te perguntei, porque tudo que tu falaste estava tão próximo do que eu venho pensando, né? Muito obrigado pela resposta e pela fala, querida. Muito obrigada pela sua fala.
Sim, que bacana. Acho que é isso mesmo, né? E você trouxe uma coisa muito legal que também de pensar, que é, né, a questão da meditação, né? Que eu acho que eu não cheguei a falar, mas eu considero essa prática, ela não é nomeada desse modo, né? Como meditação, mas ela é uma prática profundamente meditativa, né? No sentido assim, meditação nesse sentido de você justamente abrir esse espaço, né? Do entre no pensamento, né? Habitar esse momento aí do ato de conhecer e pensar, né? E aí alterar aí o ritmo, né? Alterar, né, o conteúdo de algum modo. Então, eu acho que é uma prática meditativa e sim também essa ideia que você falou da atividade física e que você encontrou esse estado também na meditação e na dança, né? O Body Mind Centering provoca em mim esse lugar. Eu sinto um estado, parece às vezes que eu estou em transe, é uma espécie de transe, parece que eu tomei alguma substância. E eu só fiz uma prática. Mas é de uma profundidade, assim, eu diria espiritual mesmo. Eu não sei, isso é o que mais perto eu chamo de uma prática espiritual para mim, né? Tem muita conexão e a sua fala contemplou muito todo esse lugar. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É possível? Vocês estão me ouvindo? Camila, você está mutada. Ah, obrigada. A Valéria estava com a mão levantada. Vai ser a última pergunta, que a gente já chegou no horário. Obrigada. Então, boa tarde todas, todos. Muito, muito obrigada, Dani. Também muito obrigada, Camila e todas as pessoas que organizaram isso. Eu estou encantada realmente. É, eu queria fazer uma pergunta. Assim, eu estou até um pouco acanhada de fazer essa pergunta, porque eu tenho um pouco de receio de poder estar como que querendo transfigurar um pouco demais o que você o que você nos trouxe em vários momentos, né? Eu tenho sido praticante de contact improvisation durante muitos anos, de yoga, etc e tal, mas a minha profissão, eu sou professora da universidade aqui do sul da Bahia. Eu trabalho com um campo que se chama de gestão social. Eu venho trabalhando desde muitos anos com processos de desenvolvimento comunitário, trabalho junto enfim, processos de envolvimento de pessoas junto, assim, com vistas a finalidades comuns, né? Vamos ver, tentando falar de uma forma muito simples, né? Eu venho trabalhando faz muitos anos já com um processo de junção entre, assim, de tentativa de superação do logocentrismo, justamente, né? O fato de que nós pretendemos fazer participação, mas seguimos trabalhando de uma forma que acaba excluindo automaticamente a maior parte das pessoas, né? Que não tem formação acadêmica, etc. e tal. E, então, a minha pergunta, chegando à minha pergunta, não quero aqui me apresentar, mas chegando à pergunta, só para te dar um contexto da onde sai essa pergunta, né? É quando você, em particular, uma parte da sua fala, né? Você trouxe essa questão de como os nossos receptores, né, do cérebro, do sistema central, sistema nervoso central, etc., tem a tendência, né, a repetir a interpretação, a repropor a mesma interpretação das coisas que se experienciam, né? Tanto que a gente pode chegar a não ter nenhuma experiência nova mais, né? Porque tudo é já interpretado com base no que já aconteceu no passado. E a minha pergunta vai um pouco na direção da primeira pergunta que foi feita, da Ana, sobre a conexão com o comportamento, né, com a transformação do comportamento. O que nós muito falamos é que os nossos esquemas teóricos, né, vêm sempre muito à frente de tudo que nós podemos experienciar diretamente na vivência, na experiência nos contextos que nós atravessamos, né? E que a nossa lente teórica acaba gerando a mesma coisa que você disse, né? Ou seja, que nós podemos não encontrar nada de novo porque a nossa teoria se antepõe, né? Se antecipa,
né? Então, a minha pergunta finalmente é: você acha que existe algum tipo de transposição possível entre essa dimensão microcelular que você nos. De fato, você nunca falou de outros processos que não fossem esse do micro, né? Do soma no nível mais microscópico, que não é mais microscópico, porque tem os átomos, etc., né? Mas no nível da vida, né? A célula. Então eu te pergunto, é possível, é legítimo, vamos dizer, né, intelectualmente, e também não só de cérebro, mas assim, como experiência do todo, né? É legítima essa analogia entre essa necessidade de nós ficarmos no não conhecido no nível celular, para a necessidade de nós ficarmos no não conhecido, no nível também da elaboração da teoria, da antecipação de tudo que nós podemos vivenciar, etc. Eu não sei se estou me ousando demais. Eu te peço desculpa de antemão se for o caso. Bacana, obrigada pela sua pergunta. Estou aqui tentando elaborar. Eu acho que vou voltar atrás. Quando eu falei do funcionamento do ciclo perceptual, né? Muitas vezes esse ciclo é um ciclo fechado, né? E é um ciclo necessário, né? Como eu falei, a coisa do leão, né? A gente Sim, precisa sim, ter sim, é, exatamente. um banco de dados de estímulo-resposta. A gente tem que ter, né? A gente vê o nenenzinho, né? Ele vai aprendendo isso, né? Para não pôr a mão no fogo. É isso, né? Vai aprendendo que os perigos e vai armazenando. E isso vai construindo esse lugar aí, né? Também. Então, assim, eu falo isso porque às vezes eu sinto. Não estou dizendo que você trouxe isso, mas eu sinto isso em mim também, de uma maneira geral, que parece que é uma coisa ou outra, e não é, né? E não é. É só porque talvez a nossa vida, né, no mundo contemporâneo, é uma vida que dá muito valor a essas funções de memória, armazenamento, foco, interpretação, né? Esses valores que são funções do sistema nervoso e dá pouco valor a essas funções ou atividades que vêm desse que eu estou chamando saber celular. No fundo, uma coisa leva a outra, né? É sempre junto, né? É sempre nesse looping fechado. Mas assim, a arte é isso, né? Não que todo artista seja uma pessoa assim, mas assim, muitas experiências de arte são uma busca de entrar nesse terreno de alguma coisa que não se diz como teoria exata e tem um nublado aí, né? E, tem alguma coisa, poesia, né? Eu acho que tem todo um campo enorme de ações que a gente vive, que são ações que privilegiam esse saber que não entra num lugar que, de certa forma, satisfaz esse nosso apetite voraz semiotizante, né? De querer tudo entender, compreender, agarrar, né? E devolver, né? Então, eu acho sim que tem modos, né, de transitar pela teoria, por exemplo, e as teóricas feministas, Donna Haraway, Karen Barad, Anna Tsing e muitas outras, Vinciane Desprez, que eu li hoje aqui o conto da aranha, vão ser pessoas que vão estar falando sobre isso dentro do mundo científico, né, da academia, como a gente não se prender, né, nas amarras dos conceitos e das teorias estabelecidas e ter um trânsito aí mais ligado, né, a uma prática no mundo, né? No mundo, incorporada no mundo, né? Estou simplificando muito o que elas falam, na verdade, né? Mas, enfim, cada uma fala do seu jeito, mas eu acho que
teóricas feministas são um bom caminho, por exemplo, para a gente pensar a relação com a teoria. O Yaciane Fernandes, por exemplo, que você trouxe hoje, foi você que trouxe, eu acho, foi, né? Não? Alguém da Bahia trouxe a Yaciane Fernandes. Ah, foi o Kiran. A Ciane Fernandes é uma pessoa que faz isso também. Ela faz teoria, né, a partir de um lugar da experiência absoluta do corpo dela, né? Pode ter gente que lê ali e fala, não estou entendendo direito, mas ela está ali apostando na experiência para produzir alguma coisa que se apresenta como uma teoria, né? Enfim, não sei se eu soube te responder, Valéria. Não, mas te agradeço muito a resposta. Acho que sim, a questão é a analogia existente. O fato que existem pessoas assim, eu mesmo venho fazendo isso, enfim. Mas eu te agradeço muito a resposta, inclusive algumas referências que foram, inclusive, citadas antes, eu não conheço, então, com certeza, tem pistas muito bacanas para serem aprofundadas. Muito grata, viu? Muito obrigada, Dani. Um seminário muito inspirador, muito mexeu, muito profundo. E, bom, essa conversação continua. A gente, mês que vem, 2 de julho, vamos ter nosso próximo seminário com a Christine Caldwell, que ela é dança terapeuta, tem um trabalho muito incrível também com o movimento. Então, todos são muito bem-vindos mês que vem, bem-vindas, bem-vindas. E a gente vai. A gravação do seminário vai estar disponível em inglês e em português no canal do YouTube. Vamos disponibilizar também os links para vocês se inscreverem para o seminário do mês que vem. E muito obrigada a todos. Só uma pergunta, Camila, uma pergunta sobre essa questão das gravações. É possível que outras pessoas não inscritas no curso assistam essas gravações ou não? Claro, elas vão estar abertas, serão Livres. disponibilizadas livres. Sim. Maravilhoso. Massa. Obrigada, Obrigada. obrigada, Bacana. Camila. Muito obrigada, Camila, todas as organizadoras, as pessoas que estão aqui. Muito obrigada por esse espaço de partilha. É sempre muito bom, muito rico. Sempre que a gente, né, volta às coisas, a gente aprende de novo com as coisas. Então, agradeço. Valeu, gente. Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. 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 Obrigada.